Olá, Amazonas, tudo bom? Queridos professores, alunos, estamos de volta aqui para mais uma aula do 7º ano do Ensino Fundamental. Aqui quem vos fala é o professor Emerson Marão e vamos ver o que nos aguarda para a nossa aula de hoje. A nossa aula de número 115 de matemática fala sobre radiciação, beleza? Muito bem, então vamos agora direto para a nossa cartela para nós darmos início aí ao nosso conteúdo da aula de hoje. Então, me acompanhe. Radiciação, conceitos e propriedades. Pessoal, é muito importante que a gente fique focado aqui na aula, porque esses conceitos e propriedades serão muito utilizados por vocês, né, nas séries subsequentes, principalmente no que diz respeito às operações envolvendo equações exponenciais, equações logarítmicas, funções exponenciais, funções logarítmicas. Então, volta e meia, vocês terão que utilizar essas propriedades para poder desenvolver esses cálculos mais complexos. Então na radiciação temos algumas regras que devemos observar para podermos resolver os exercícios. Também precisamos conhecer cada elemento que compõe a radiciação. Vamos analisar a imagem abaixo. Então nós temos aqui o nosso símbolo, né, de radiciação, da operação de radiciação, e neles são colocados aqui alguns elementos. Então vamos observar aqui quais são esses elementos, perfeito? Nós temos aqui o índice que indica quantas vezes o número vai ser fatorado, né? Esse númerozinho aqui, o n, que está aqui em cima. Nós temos o símbolo propriamente dito, que é esse V aqui, que é chamado de símbolo do radical. E o número que sofre a operação de radiciação, que é o radicando, que é esse cidadão aqui que está sendo representado pela letra A. O resultado dessa operação é chamado de produto racional ou raiz, beleza? Então vamos passar agora a entender como funcionam essas propriedades dos radicais, que é a parte da nossa aula de hoje, beleza? Então vamos para a cartela aqui. Propriedades da radiciação. Vejamos algumas das principais propriedades que temos na radiciação. Gostaria de vos lembrar que a propriedade fundamental dos radicais diz o seguinte: se eu tenho n raiz de A igual a B, como eu estava falando agora há pouco, né, esse B aqui que nós chamamos de raiz, também é chamado de produto racional, é igual a B, né? Se e somente se, condição única e necessária, se B elevado a N for igual a A. O que eu estou querendo dizer com isso daqui? Estou querendo dizer o seguinte: se eu tenho raiz quadrada de 25, por mais que a gente não esteja vendo, bem aqui assim, nós temos um índice, né, igual a 2, por isso que é chamado de raiz quadrada, que geralmente ele é omitido. Isso igual a 5. Se e somente se 5 elevado ao quadrado, porque nós estamos trabalhando com raiz quadrada, for igual a 25. Essa daqui é a nossa propriedade fundamental. Da mesma forma, se eu tivesse, por exemplo, raiz cúbica de 8, isso daqui vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 2. Se e somente se 2 elevado à terceira for igual a 8, como de fato o é, né? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Beleza? Então vamos para as nossas propriedades. Potência de uma raiz. Quando o índice de uma potência apresenta o mesmo índice da raiz, ambos se anulam. O que isso quer dizer? Se eu tenho n raiz de A elevado a n, esse n também poderia vir aqui dentro, tá, pessoal? Isso daí é só uma questão de estética, mas geralmente ele vem dentro do radical. Se eu tenho n raiz de A elevado a n, eles altamente se simplificam aqui, certo? Por quê? Porque eu estou dividindo, né, n por n. Que nós vamos ver lá na frente, as divisões aqui, se eu dividir pelo mesmo número, eu não altero o valor do radical. Então, se eu tiver, vamos supor, né, só para explicar isso daqui de forma bem n, se eu dividir n por n, aqui eu vou ter A elevado a n dividido por n. Nesse caso aqui, quando eu divido todo o número por ele mesmo, qual é o resultado dessa divisão? Se eu tenho n dividido por n, isso daqui vai ser igual a 1, né? E não existe radical de índice 1, por isso que fica igual a A. Uma outra forma também de justificar essa propriedade seria da seguinte forma.
né? Se eu tenho n, né? Raiz de a elevado a n, eu posso reescrever esse radical aqui como uma base de expoente fracionário. Então eu teria o expoente aqui, né? Do radical como numerador e o índice do radical como denominador. Ora, novamente vai recair naquela situação. Se eu estou dividindo um número por ele mesmo, o quociente tem que ser igual a 1. E toda base elevada a 1 é igual a ela mesma. Então, seria aqui a justificativa. Isso daqui é muito importante nós sabermos, né? Essas definições para justificar os resultados. Perfeito? Raiz de uma potência e potência de uma raiz, né? Quando a raiz é a base de uma potência, o índice da potência, P, passa para o índice do radicando. Vamos supor, no caso aqui nós temos n raiz de a elevado a p. Isso é igual, como eu falei agora há pouco, né? A n raiz de a elevado a p. Ou seja, o expoente ele fica no radical. Observe que nesse caso, o índice ele permanece inalterado. Era n, continua n. Ou seja, o expoente ele não age em cima do índice. Por exemplo, se eu tivesse aqui raiz cúbica de 4, isso daqui elevado a 2, vamos supor. Certo? Nós íamos conservar o índice que é 3 e apenas inserir o expoente no radicando. Beleza? Então ficaria raiz cúbica, apesar desse 3 aqui estar meio alienígena, é um 3. Então eu teria raiz cúbica, né, de 4 ao quadrado. Raiz de uma raiz, aqui já é uma outra situação. Quando uma raiz é raiz, ou radicando de uma outra raiz, né, multiplicamos seus índices. Então, se eu tenho n raiz de p raiz de a, isso daqui é igual a n que multiplica p raiz de a. Por exemplo, se eu tenho raiz cúbica, né, da raiz quadrada de 7, o que eu vou fazer aqui? Nós vamos multiplicar os índices. Eu vou ter 3, que multiplica o 2, porque falamos agora há pouco, né? Quando nós não temos um índice explícito, né? Subentende-se que ele é igual a 2. Então eu vou multiplicar 3 vezes 2, raiz de 7. E isso daqui vai ser igual a 3 que multiplica 2, 6. Raiz de 7. Beleza? Isso daí vale também se nós tivéssemos outros radicais. Se eu tivesse raiz quadrada da raiz cúbica da raiz quadrada de 5. O que nós íamos fazer aqui? Nós íamos pegar e multiplicar os índices. Então, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. Então, eu teria 12 raiz de 5. E assim sucessivamente. Multiplicação de raízes com o mesmo índice. Quando uma raiz é raiz ou radicando de outra raiz. Pessoal, o que eu quero dizer com isso daqui? O que essa propriedade quer falar? Se você tem um radical, onde o radicando é um produto de fatores, você pode separar em fatores de radicais. Ou seja, se eu tenho n raiz de a, que multiplica b, que multiplica c, eu posso reescrever esse radical da seguinte maneira. N raiz de a, que multiplica n raiz de b, que multiplica n raiz de c. Por exemplo, raiz quadrada de 2 que multiplica 3, que multiplica 5. Se eu tenho isso daqui, eu posso reescrever isso como raiz quadrada de 2, que multiplica raiz quadrada de 3, que multiplica raiz quadrada de 5. Ou se eu tivesse, por exemplo, vou apagar aqui, colocar um exemplo mais aplicativo aqui, que possa ser simplificado. Imagine a seguinte situação. Se eu tenho raiz quadrada de 3 que multiplica 16. Eu posso reescrever isso da seguinte forma. Raiz de 3 que multiplica a raiz de 16. Ora, 16 não é um quadrado perfeito? Então ele tem uma raiz quadrada exata. Então eu vou ter raiz de 3 que multiplica a raiz quadrada de 16. É 4. Como é um produto de fatores, né? Convenhamos que fica muito mais aceitável, né, esteticamente, escrever 4 raiz de 3. Porque nós sabemos que entre o coeficiente e o radical existe uma
multiplicação. Beleza? Por exemplo, poderíamos citar outro exemplo? Poderíamos sim. Vamos supor aqui. Se eu tenho 4 que multiplica 17. Eu posso reescrever isso como o quê? Raiz quadrada de 4 que multiplica a raiz quadrada de 17. Então isso vai ser igual. Raiz quadrada de 4, 2, que multiplica a raiz de 17. Pronto. Fica 2 raízes de 17. Beleza? Divisão de raízes com o mesmo índice. Pô, se vale para multiplicação, necessariamente tem que valer para divisão. A beleza da matemática é essa, né? A divisão de raízes com o mesmo índice resulta numa só raiz de índice n, onde a divisão é efetuada pelos seus radicandos. É a mesma coisa, pessoal. Se eu tenho n raiz de a sobre b, eu posso escrever isso como, né, igual n raiz de a sobre n raiz de b. Detalhe importante, pessoal. Necessariamente esse b aqui tem que ser diferente de zero, porque não existe divisão por zero. Isso daí gera uma indeterminação, tá? É a única condição que tem que ser colocada aqui. Como é que nós podemos fazer isso? Vamos supor, se eu tenho n raiz de 3 sobre 25. Então eu vou ter n, colocar raiz quadrada, porque fica mais... Vou apagar aqui logo tudo de uma vez. Colocar aqui, raiz quadrada de 3 sobre 25. 25 sobre 3. Porque aí já vai gerar uma outra situação. Não pode, professor, vou já explicar. Vamos supor, eu tenho 25 sobre 3. Aí nós pegamos esse radicando e vamos transformar numa divisão de radicais. Vou ter raiz quadrada de 25 sobre raiz quadrada de 3. Isso vai ser igual. Raiz quadrada de 25, 5. E aqui é o que eu ia falar para vocês. Eu vou ter raiz de 3. Mais tarde, quando nós estivermos falando sobre racionalização de denominadores, nós vamos ver como é que nós trabalhamos esse tipo de divisão aqui, onde o denominador é um radicando, tá? Mas isso daí são cenas para os próximos capítulos, beleza? Vamos ver um outro exemplo que seja mais digerível. Vamos pegar aqui raiz quadrada de 4 sobre raiz quadrada de 25. Vou colocar aqui 81, pronto. 81. Nós podemos separar aqui raiz quadrada de 4 sobre raiz quadrada de 81. Beleza? Raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de 81, 9. Posso fazer direto, professor? Pode, não tem problema não. Vai da interpretação, né, e do desenvolvimento de cada um. Perfeito? Então vamos aplicar aqui essas propriedades no desenvolvimento de algumas questões. Eu tenho raiz quadrada de 1 sobre 100. Foi o que eu acabei de falar agora há pouco, tá? Nós temos um radicando que é uma divisão, é uma fração. Então vamos separar aqui, né, em uma divisão de radicais. Portanto, eu vou ter raiz quadrada de 1 sobre raiz quadrada de 100. Raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada de 100 é 10. Né? Se eu quiser, posso ir até mais além, né? Pegar e colocar isso daqui em forma decimal. Mas, dependendo aí do contexto do item, da questão que vocês estejam desenvolvendo, vamos supor, se for uma questão de múltipla escolha, aí você vê lá nas alternativas, né, pelo menos uma delas tem que estar escrita dessa forma, ou em forma fracionária ou em forma decimal. Tanto uma forma como a outra estão corretas. Aqui, por exemplo, eu tenho menos raiz de 0,16. Eu aconselho pegar e transformar esse número decimal em fração. Fica mais visível, é mais digerível de desenvolver. Então eu vou ter, se é 0,16, então eu tenho 16 centésimos. Né? Porque são 2 dígitos após a vírgula. Indica que o número foi dividido por 100. Né? Separamos aqui os radicandos, né? E indicamos uma divisão de radicais. Então, raiz quadrada de 16, 4. Raiz quadrada de 100, 10. Né? Colocando em forma decimal, então eu vou ter... Lembrando que isso daqui é negativo, né? Menos, né? O número negativo lá, o radical. Observe que, no caso aqui, nós estamos trabalhando com radical negativo.
e não um radicando negativo. São duas situações distintas. Colocando aqui em forma decimal, eu vou ter menos 4 décimos. Aqui nós vamos recorrer àquela propriedade lá da divisão de radicais. Então eu posso pegar essa base aqui de expoente fracionário, como nós colocamos lá no início, né? Nós podemos reescrever isso daqui. Se eu tivesse, né, n raiz de a elevado a n, nós podemos escrever isso daqui da seguinte forma: n sobre n. Mas isso daí vale para qualquer situação, independente do expoente e o índice do radical serem iguais. Por exemplo, se eu tenho raiz cúbica de 3 ao quadrado, como é que ficaria esse radical escrito numa forma de base de expoente fracionário? Ficaria 3 elevado a 2 terços, ou 2 sobre 3. Então aqui, se eu tenho menos 2 elevado a 1 quinto, como é que fica isso daqui em forma de radical? Vai ficar 5, né? Menos 2 elevado a 1. Tá? Nesse caso aqui, o radicando pode ser negativo, porque o índice do radical é o número ímpar. Beleza? Vamos ver uma outra situação daqui. Vamos continuar nossa aula realizando mais alguns exemplos sobre radiciação. Exemplo 1. Né? Eu vou ter a multiplicação aqui dos índices, né? 2 vezes 2, 4. Raiz quadrada de 81. Se eu pegar o 81 e decompô-lo em fatores primos, eu vou encontrar o quê? Eu vou encontrar 81 fatorado igual a 3 à quarta. Simplificando expoente com índice, me sobrou apenas o 3. Perfeito? Próximo exemplo aqui é a mesma situação. Né? Aplica as propriedades, né, para encontrar. Ora, pessoal, aqui é uma coisa muito simples. Eu poderia pegar e ter um trabalhão, né? E fatorar aqui. Mas se eu tenho um produto de fatores iguais aqui, ó, eu não posso reescrever isso como uma potência, então eu vou ter 144 que multiplica 144 é a mesma coisa que 144 ao quadrado. Simplifico o expoente com o índice, me sobrou quem? 144. Beleza? Muito bem. Agora que nós nos apropriamos das propriedades dos radicais, chegou o momento de você colocar em prática essas habilidades. É o momento da nossa dinâmica local interativa. Dinâmica local interativa, questão de número 1. Agora é a sua vez. Aplique as propriedades da potenciação que você aprendeu, né? No caso aqui, associadas à radiciação. Letra A. Menos 27 elevado a 1 terço, letra B, raiz quadrada de 0,81. E na questão 2 aí, ó, já está bem simplesinho, né, para você desenvolver. Sua vez de praticar, simplifique a expressão a seguir. Raiz quinta de 3 à quinta vezes 3. Queridos alunos, tenham todos aí um bom desenvolvimento, uma boa atividade. Estarei vos acompanhando pelo chat e até a nossa interatividade.
bem, queridos alunos, estamos de volta para a nossa interatividade, espaço no qual vocês aí vão expor no chat as suas respostas ou dúvidas que porventura tenham surgido. Gente, eu estava acompanhando aqui, muita gente aqui assustada com a matéria, mas é isso mesmo, né? Aquele desconforto do desconhecido gerado por não ter a habilidade, né? É normal. O importante é você dar o primeiro passo, desenvolver, por mais que esteja errado, para você ver aonde cometeu o erro e a partir daí tá dando o primeiro passo para desenvolver a questão de forma correta. Beleza? Temos aqui alguns, né, participando aqui bacana, né, colocando suas respostas. Nós temos aqui o Christian, Christian, acredito que seja, né? Questão 1, né, raiz, né, letra B, raiz de 0,81, né? É 81 sobre 100, colocou aqui o passo a passo bacaninha. O Cláudio também, colocando aqui na questão 1, letra A, raiz cúbica de menos 27 elevado a 1. Beleza, né? Dá para ir mais além? Dá. Vamos já ver esse negócio aí. Beleza? Juliano. Primeira questão, letra B, 0,9. A questão ele não entendeu, mas vamos já chegar lá. O Kedson colocou, né, menos 27 elevado a 1/3 igual a raiz cúbica de menos 27, o pessoal aí colocando tudo passo a passo, correto? Maria Paula também respondeu da mesma forma, né? Menos 27 elevado a 1/3 igual a raiz cúbica de menos 27 elevado a 1. Beleza, temos mais alguém aqui. Não, né? O pessoal tá meio tímido hoje com relação ao conteúdo, mas é normal. Então vamos corrigir aqui as questões para ver se acaba de vez com esses fantasmas, lembrando que amanhã nós temos o praticando desse conteúdo e nós vamos colocar aí mais em prática, massificar mais ainda essas habilidades que nós estamos trabalhando hoje. Então, vamos para a correção. Questão de número 1. Agora é a sua vez, aplique as propriedades que você aprendeu. Eu vi muita gente aí, que nem o Keldson, né? A Maria Paula, mais outros que eu não estou lembrado do nome, colocaram assim, né? Aplicaram a propriedade e transformaram essa base de expoente fracionário em um radical. Aí colocaram lá, bonitinho, raiz cúbica de 27, de menos 27 elevado a 1. Beleza. Bacana. Agora, para tirar o 10 mesmo, show de bola, o que nós poderíamos fazer aqui? Esse 27 aqui, se lembram que eu posso fatorá-lo? Posso. Nesse caso aqui, ó, eu teria raiz cúbica de menos... Quem é 27 fatorado? 3 ao cubo. Tá? Deixa eu melhorar esse 3 aqui, que ele tá... Certo? Estão lembrados daquela propriedade lá, onde o expoente é igual ao índice? Eles podem simplificar-se, né? Simplifica o expoente com índice, então vai ficar quem? 1 menos 3. Nesse caso aqui pode, por quê? Eu posso dizer que menos 3 elevado ao cubo é igual a quanto? Menos 27. Por quê? Nós sabemos que se a base é negativa e o expoente é ímpar, o resultado da potência necessariamente será negativo. Na letra B, é aquela historiazinha, né? Pô, eu vou pegar isso daqui, a gente pegou e transformou aqui em fração, muito show de bola. 0,81 é a mesma coisa que 81 sobre 100. Raiz quadrada de 81, dividiu aqui, numa divisão de radicais. Raiz quadrada de 81, 9. Raiz quadrada de 100, 10. Dividindo aqui, né, colocando na forma decimal, eu vou ter 0,9. Muita gente respondeu essa questão aí. Show de bola, beleza? E aqui, pessoal, já foi colocado até de forma bem mastigada, só para você simplificar a expressão. Questão muito simples, né? Eu poderia até vir com esse número aqui escrito de uma outra forma, né? Ou 3 a sexta, ou 3, mas já foi colocado aqui de forma bem simples para você só simplificar. Se eu tenho um produto de radicandos, eu posso reescrever isso daqui, né, num produto de radicais. Então eu vou ter raiz quinta de 3 a quinta, que multiplica raiz quinta de 3. Correto? Deixa eu ajeitar esse 3 aqui, que ele está meio alienígena. Beleza? Aí, ó, aplica aquela propriedade lá da simplificação. Vai sair o 3. E permaneceu o raiz quinta de 3.
Era só para simplificar. Poderia vir de outras e outras formas, beleza? Mas, tudo bem. O importante é vocês fazerem essas anotações, né? Guardar tudo direitinho, praticar novamente, para que vocês tenham aí condições de desenvolver as questões do nosso praticando de amanhã, no exercitando de amanhã, beleza? Sem mais, eu desejo a todos aí tudo de bom, né? E até a próxima oportunidade. A sua aula continua no próximo vídeo.